O arquipélago do Marajó, localizado ao norte do estado do Pará, com cerca de 530 mil habitantes e composto de 16 cidades, foi o local onde centenas de judeus vindos do Marrocos se fixaram a partir do século XIX, deixando um legado de desenvolvimento econômico, estrutura social e histórias de suas vivências na beira dos rios. Nossa palestrante Iria Chocron, historiadora e professora em Breves no Marajó, pesquisa e escreve sobre a presença dos judeus na Ilha do Marajó há mais de 20 anos. Eu queria agradecer a participação hoje da nossa querida Iria e passar o microfone para ela. Obrigada, querida. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Suzana. É um prazer estar aqui. Aqui no Marajó está uma noite chuvosa e qualquer coisa, se desaparecer a internet, você sabe, né? A gente está na floresta. Bom, como você falou, né, eu pesquiso a presença judaica no arquipélago do Marajó há mais de 20 anos. Eu comecei uma pesquisa em 2002, na universidade, desde então eu continuo, né? É uma pesquisa que é quase infinita, porque a cada momento você vai encontrando mais e mais famílias, mais e mais resquícios de sepulturas no meio da floresta, em lugares assim que você nem imagina que esteja. Então, nós estamos com essa pesquisa constantemente, né? A pesquisa ela continua aqui na nossa cidade. Eu tô em Breves, na verdade, que é a capital da Ilha do Marajó, né? Então, é a maior cidade com mais de 100 mil habitantes. E aqui, Breves foi a mais importante porque eles vinham diretamente de Manaus e Belém, especialmente Belém, né, que é a capital do Pará. E como o Marajó ele fica aqui no Pará, ao norte do estado, esses judeus eles vinham de Belém e adentravam, né, aqui no Marajó, e iam também adentrando os rios através do comércio fluvial chamado de regatão. Mas só que antes eu queria falar para vocês que o arquipélago do Marajó, falar um pouco sobre nós aqui, né? Nós estamos distantes de Belém a 220 quilômetros, somos mais de 530 mil pessoas e somos compostos de 16 cidades, entre elas Breves, Moandá, Afuá, Portel e tantas outras. Então, eu citei essas que é onde os judeus estiveram mais. Então, o que os judeus encontraram aqui ao chegarem à Ilha de Marajó foi uma sociedade mestiça, né, majoritariamente de origem indígena. Tanto é que quando os portugueses chegaram aqui na nossa ilha, se denominaram o povo daqui de Ningaíbas, né? Os indígenas de Ningaíbas, porque eram muitos grupos indígenas e era uma confusão. Então, Ningaíbas quer dizer língua confusa. Então, por conta disso, os portugueses, quando vieram para aqui, não só os portugueses, os holandeses, os franceses também estiveram na nossa ilha. Então, os europeus, para eles, o Marajó era algo bastante interessante no que diz respeito às riquezas naturais. Nosso ecossistema é muito interessante também. Nós temos Cachoanã, que é uma reserva florestal, que é do príncipe da Inglaterra, que na verdade é o rei da Inglaterra agora. Então, ele mantém isso até hoje aqui. Então, Marajó ele é um chamativo para o turismo ecológico. Mas, no meio de tudo isso, de todo esse contexto, a gente tem justamente a presença judaica aqui, que ainda tem muito assim, de resquícios, né? A gente vê em cada cidadezinha uma sepultura, um cemitério, a gente teve as ruas dos judeus em Gurupá, por exemplo. Então, é algo que é muito presente na nossa vida, na nossa história. Então, eu quero falar um pouco agora, eu acho que dá para mostrar, e Suzana, eu queria as fotos, as pessoas podem ver. Outra coisa, né? No século XIX, quando os judeus chegaram por aqui, nós, os parajoaras da época, né, vivíamos de caça, pesca, a extração da madeira, um pouco mais para cá, a extração do açaí, que ainda existe muito por aqui. Mas quando eles vieram, no século XIX, por volta de 1850, e na verdade até bem antes disso, né? A gente tem sepultura de 1808 por aqui. Então, eles encontraram, no que diz respeito à riqueza, à economia,
o látex, né, que era um chamativo para esses judeus que eram oriundos do Marrocos. Haja vista que eu acho que todos já têm mais ou menos uma, um resumo da história, que eles vinham do Marrocos atrás de oportunidades, né, atrás do Eldorado aqui na Amazônia. Então, assim, o Marajó ele se apresentou como algo, uma terra promissora para eles. Então, quando eles chegavam aqui, eram comerciantes no início, né, em Belém, e aí aqueles que eram mais aventureiros, que inovaram isso, né, eles foram inovadores no que diz respeito ao regatão, à prática de regatão. Aqui vocês têm o mapa do Marajó, eu coloquei aqui a ilha de Marajó, fica ao norte do estado do Pará, e como eu falei no início, composto de 16 cidades, entre elas Breves, onde teve o maior contingente de judeus, Moaná também. E outra coisa que eu quero falar é que, assim, o Marajó ele é o maior arquipélago fluvial do mundo. Então, como ele é o maior arquipélago fluvial do mundo, é uma extensão enorme. Por conta disso, nós dividimos, né, o arquipélago no sentido geograficamente falando, temos o Marajó da floresta e o Marajó da natureza das praias, né, dos campos. Então, quando a gente fala em Marajó, pensa em búfalo, praia. Então, não é a parte que eu estou, por exemplo, não é a parte que muitos judeus vieram. A parte que eles estavam, que eles tiveram um contingente muito maior, foi justamente o Marajó da Floresta, na qual você tinha extensões, esses judeus conseguiam extensões de terras muito grandes para justamente serem seringanistas, né? Compraram muitas terras e exploraram aqui a borracha, e enriqueceram com isso. Eu queria que passasse mais um pouquinho agora a foto, por favor. Parou. Então, assim, as famílias que chegaram aqui no Marajó foram, falando por alto aqui para vocês, Serfati, Xerique, Sixu, Sarraf, Botibol, Chocron, a minha própria, Levi, Bacessá, Atias, Molde, Pérez, Gabai, Castiel, Azulay, Serruia, Benayon, Bessabada, Bela e tantos outros. Aqui vocês têm a família Barcessá, Atias, né, que eles se casaram entre si, eram famílias assim, muito chegadas. E aqui vocês têm a foto ainda aqui na cidade da Ilha de Marajó. Pode passando, por favor. Então, assim, quando essas famílias chegavam, eles se instauravam não nas cidades, digamos assim, nas cidades marajoaras, eles adentravam o furo dos rios, os rios, né? Aqui vocês veem rapidamente, abrindo parênteses, a família Atias, o Fortunato Atias da Ana Barcessá, o Fortunato Atias é de Paletó Preto. E aí eles estão num canavial aqui no Marajó mesmo, tá? Essa foto foi tirada, como era tão difícil fotografia na época, era um evento o fotógrafo chegar nas casas para tirar, né, essa fotografia. Então, eles usaram os melhores trajes para esse evento, para tirar uma foto. E aqui, a família Tias, ela foi muito importante na Ilha de Marajó, aqui especialmente Breves, na qual eles tinham canaviais, eles tinham também terras com seringais, né? Seringais. E eles ajudavam na economia, eles faziam negócios durante a própria Segunda Guerra Mundial. E logo depois, eles saíram daqui com o declínio da borracha e foram viver para Belém, Rio de Janeiro. Então, né, não deixaram nenhum descendente aqui, mas ainda assim, eles deixaram os seus resquícios do que diz respeito às suas moradas, que até hoje assim, ainda existem as terras dos atias de acessar por aqui pelos nossos rios. A próxima foto. Aqui é a cidade de Burupá, né? No início do século XX, era isso aqui. Hoje, obviamente, está mais avançada. Eu queria até mostrar mais algumas fotos para vocês de Burupá. É uma cidade que teve famílias muito importantes, entre elas Castiel, Serfati, Abenatá, Benayon, Elmescane, Azulay, Serruia, Pensabá, da Bela, Levi,
enfim, Sixo. Então, essas famílias, elas entravam em Gurupá. Gurupá é uma das cidades que eu considero mais histórica no que diz respeito à história judaica no Marajó, porque eles deixaram, por exemplo, a Rua dos Judeus, né, que hoje é chamada de Rua São Benedito, acabou se catolizando o nome da rua, e também o cemitério de Gurupá, onde tem mais de 20 sepulturas, quase 30. Inclusive, tem uma sepultura de 1808. Né? Por quê? Gurupá, assim, foi um entreposto do escoamento da borracha. E Gurupá também recebeu holandeses. Então, não é de se estranhar se apareceu realmente alguns cristãos novos antes desses marroquinos que vieram para cá, para a Ilha do Marajó. Então, é uma cidade que tem uma história muito interessante no que diz respeito a essa imigração marroquina. E o cemitério, vocês vão ver algumas fotos das sepulturas, que eu ia até mandar um alô para minha colega de pesquisa, Cássia Penatar, que ela tem todo um controle do cemitério, ela ajuda na manutenção do Centro Xerifa do Pará. Gostaria de passar na próxima foto para falar um pouco mais de Gurupá. Quando os judeus adentravam o Marajó, como eu falei, eles não ficavam tanto na cidade, salvo Gurupá, né? Que muitas famílias ficaram morando na cidade de Gurupá mesmo. Mas aqui em Breves, eles adentravam e ficavam na beira dos rios. Então, essa interação, né, de judeus e os ribeirinhos, e o judeu vai acabando ele vai se moldando também aos costumes ribeirinhos. Então, aqui, eu mostrando para vocês uma casa do Luiz Sarraf, foi a casa do Luiz Sarraf durante a vida dele. Ele é descendente do primeiro Sarraf, que veio para cá, para a cidade de Breves, e foi morar no Rio Tajapuru. Essa casa ainda, eu creio que ainda existe hoje, e foi a morada deles durante muito tempo. Era aqui que eles faziam os escassos rituais judaicos que eles ainda lembravam. Então, ser judeu na beira do rio era um desafio constante para uma sociedade majoritariamente cristã, que é, né, a sociedade marajoara. Então, esses judeus, eles tinham um desafio enorme de ficarem sozinhos na beira de rio e fazer certos rituais. Geralmente, eles se encontravam no trapiche em datas especiais, como o Yom Kippur, às vezes, né? Mas era muito mais em Pessah e também no Rosh Hashanah. Então, eles se encontravam e depois cada um ia para o seu rio, que ficava a quilômetros de distância. Eles vinham de canoa, né? E é uma coisa muito interessante, porque para não deixar morrer as tradições judaicas. O que era muito difícil para eles, porque Belém, onde estavam as sinagogas, onde as sinagogas estavam já construídas, eles não tinham como chegar a tempo das festas. Hoje em dia, você tem 12 horas de viagem de barco, de prédios, para Belém, e nessa época os barcos não eram tão velozes, não eram tão avançados, então isso levava semanas para eles chegarem em Belém. Então era muito complicado. As próprias circuncisões eles faziam com 14, 15 anos de idade, por conta dessa distância da capital Belém. Então, como não tinha o rabino, né, aqui na beira do rio, eles acabavam fazendo seus rituais quando se juntavam, geralmente pegavam uma pessoa, um senhor que fosse o mais velho do grupo, para fazer às vezes de rabino. Outra coisa também, a alimentação, né, era muito difícil para eles, mas eles tentavam não comer o camarão, eles tentavam não seguir a Torá, não comer o camarão, não comer o peixe sem escama. Isso eles conseguiam, mas eles acabavam sucumbindo em algumas situações, por exemplo, o açaí, né, que eles até hoje os descendentes gostam muito. Então, é algo assim que você vai ter uma mistura de cultura, né, um estranhamento também, porque para os locais aqui na Ilha de Marajó, o judeu era um ser extremamente esquisito. Porque eu conversei com alguns velhinhos de mais de 90 anos e disse, olha, mais especificamente com o senhor que trabalhou com o Jacó Gabay, que é um dos homens mais ricos aqui da minha cidade, que construiu canaviais e tinha grandes terras, extensões de terras, tanto no interior quanto na cidade. Enfim, então, o Jacó Gabay era uma figura muito importante na minha cidade. E ele empregava muita gente.
E uma dessas pessoas, seu Juarez Cavalcante, ele dizia, olha, eles me chamam de professora, olha, professora, o Jacó Gabay, e toda a família Gabay, todos os judeus que nós nos relacionamos, eles eram muito esquisitos. Eu acho que era de Lua, o seu Jacó Gabay era de Lua. Eu perguntei por que que ele era de Lua. Porque toda sexta-feira ele fechava o comércio dele, ele se fechava, não falava tanto com a gente. Toda sexta-feira era isso, a gente não entendia. Então nós achávamos que ele era de Lua. Eu disse, não, sexta-feira, ao anoitecer, já chegou o Shabbat, então você se fechar do mundo para poder comemorar o Shabbat, né? Vamos ver a próxima foto, por favor. Aqui o Samuel Sarraf, que eu gostaria de... Eu não sei se a Karine Sarraf, ela está na sala. Como nós estamos lançando um livro chamado Histórias da Beira do Rio, a minha colega Karine Sarraf, que é a pesquisadora e que me ajudou a escrever o livro, ela tem toda uma história dos Sarraf para falar. Eu não sei se ela está aqui na sala, que ela pode me ajudar. Os Sarraf, eles foram dos primeiros a virem para cá, para Breves, né? E aqui eles desenvolveram a cidade. Até hoje, na verdade, os Sarraf, eles são muito importantes para a economia brevense, são empresários e são muito bem vistos aqui na nossa região. Então, no meu livro, no nosso livro, meu, da Karine, do Dr. Sérgio Simon, que depois ele vai falar, eu creio que ele esteja aqui na sala, nós tocamos nesse assunto do desenvolvimento da contribuição do judeu para a economia local, para a economia marajoara. E isso, os Sarraf, sem dúvida nenhuma, eles foram muito importantes e ainda são até os dias atuais. Próxima foto, por favor. Karine está aqui na sala, tá? Oi, Karine. Bom, eu queria falar mais um pouco sobre essas famílias, essas histórias. Aqui, São Sebastião da Boa Vista, ainda no início, né, da cidade, que era só uma vila, na verdade, quando esses judeus chegavam. E eles, aqui em São Sebastião da Boa Vista, é uma cidade que é marajoara, claro, e teve bastante famílias judias aí também. Entre elas, os Melu. Eu destaquei os Melu porque nós temos o Mário Kertes, que é colaborador do Marajó Sefadi, que é um projeto que eu criei, e ele nos conta a história da família dele, que veio dessa região aqui do Marajó, São Sebastião da Boa Vista. O avô dele, Salomão Melu, veio solteiro. E aí, em São Sebastião da Boa Vista, ele, na verdade, assim, ele deixou uma namorada no Marrocos, a Raquel Alferiat, né? E aí ele pediu permissão por carta para o pai dele para se casar, para a Raquel vir para cá, para o Marajó, para eles se casarem. Então, tem fotos dos dois, inclusive, tem fotos, eu acho que a Suzana pode passar mais adiante. Então, São Sebastião da Boa Vista acabou sendo um local que foi assim, um local dos Melu, né? Logo em seguida, eles saíram da cidade com o declínio da borracha e foram para o Nordeste, indo para a Bahia, e de lá deu origem ao ex-prefeito de Salvador, Mário Kertes. Aqui, a Raquel Aferiati, a avó do Mário, que ele gentilmente me cedeu essa foto, né, quando ela chegou em São Sebastião da Boa Vista. E mais adiante, se vocês puderem passar logo, tem a foto do Salomão Melu, que é o avô dele. Bom, tem uma foto, inclusive, que ele está como marroquino. Está aqui, a foto dele já como um traje civil, ao chegar ao Brasil. E tem uma outra foto que ele está com trajes marroquinos antes de chegar. Aqui ele em trajes, né? Ainda no Marrocos. Tá? Eu acho uma foto muito bonita, muito cinematográfica, inclusive. E o Mário nos cedeu para colocar no livro. A próxima foto. Outra. Desculpa, qual é a foto agora? Esse aqui é o meu avô. Eu vou ter que fazer uma pausa. Vou falar um pouco da minha família. O meu avô se chamava Abraham Morlud Chopron
E ele veio de Tetuan, no Marrocos, veio para cá no finalzinho do início do século XX, e aqui ele fundou um rio que ele denominou de Rio Macaco, o Rio dos Macacos, porque ele viu muito macaco pela floresta. E o nome acabou ficando. Se tornou, hoje em dia, nós temos ainda a vila de São Miguel do Rio Macaco. Né? Então, foi onde eu nasci, onde ele acabou fundando, e era um homem muito querido na vila. Ele, no início, quando ele veio para cá, para o Marajó, ele já era um regatão. E, como eu falei, os regatões, eles adentravam esses rios levando mercadorias em trocas de bolas de borracha. Essas mercadorias, elas eram castanha, aquele óleo de copaíba, né? Bálsamo de copaíba, desculpa, sova, peles e couro de animais, enfim. Então, eles iam carregados dessas mercadorias para trocar por bola de borracha. Eles adentravam, e, na verdade, era muito importante, foi muito importante esse trabalho dos judeus para o interior, porque ninguém queria entrar, ninguém queria adentrar. Então, o Samuel Ben-Shimon, no livro dele, diz que os judeus foram os primeiros regatões aqui na Amazônia. Por quê? Porque os nordestinos tinham medo de adentrar mais a fundo, né? E mais adiante. E os judeus eram desbravadores. Eles entraram, fundaram vilas, como vocês puderam, já mostrei algumas para vocês, e deixaram alguns descendentes até hoje por aqui, e desenvolveram a economia da beira do rio. E foi muito importante essa contribuição deles. E o meu avô, aqui, a vila, que era na época que ele chegou, a Vila dos Macacos, e tinha muito navio da Europa que vinha, né, arrecadar as bolas de borracha por aqui. E vinha muitos estrangeiros, muitos, ingleses, principalmente, franceses, alemães, né? Então, eles vinham e tinham todo um contato. Breve da minha cidade, nós temos o Rio Parauaú, que é o rio que passa à frente da cidade, e era importante para os comerciantes da borracha, né? Porque tinha que obrigatoriamente passar pelo rio Parauaú, por aqui, pela Feira de Breves, para chegar a Manaus, e as cidades de Manaus, Santarém, etc. Então, meu avô, ele deixou de ser regatão, porque ele envelheceu, claro, né? E aí ele cansou disso, dessas aventuras, digamos assim. E aí ele se tornou comerciante, fixou o seu chamado barracão, que era muito comum aqui na Ilha de Marajó, você ter um barracão, que era um grande comércio, embaixo e em cima a morada. E ele era muito querido, como eu falei, tinha muitas terras pelos macacos, ele adquiriu terras, e era considerado um homem muito rico para os locais. E ele era, o que ele fazia? Ele arrendava essas terras, era como se fosse um senhor feudal. A pessoa que não tinha terra na vila, ele disse, olha, você fica nas minhas terras, mas aí a gente tem uma produção aí de uns meses e você tem que me doar e tal, e tal. Então, ele negociava com essas pessoas, com esses locais, e aí, então, até mesmo eu, como descendente, acabei recebendo, até nos anos 80, a gente ainda recebia as frutas que essas pessoas que estavam morando nos terrenos do meu avô, eles doavam para a gente, né, como pagamento por estar morando lá. Então, era cupuaçu, bacuri, as frutas locais, né, açaí, pupunha, etc. Então, essa foi a aventura do Abraham Chocó. Ainda aqui na foto, vocês podem ver a vila de São Miguel ainda com os barcos assim que vinham arrecadar as bolas de borracha, né, dos seringais aqui. Eram os aviadores que mandavam, né? E outra coisa que eu queria falar, esses regatões, eles tinham uma concorrência grande desses nordestinos e portugueses que eram grandes aviadores. Então, eles achavam que os judeus eram uma ameaça, né, ao comércio deles, que eles tinham controle de tudo. Em Gurupá, por exemplo, deixa eu ler aqui o nome dele, Liberato Porralho, era um comerciante, um imigrante cearense, que não gostava de judeu, ele tinha o controle de Gurupá, e aí ele não deixava, quando algumas pessoas passavam com as mercadorias para vender aos judeus, né, e aí ele, não pode passar por aqui, pela minha rua, não pode passar, porque ele morava, na verdade, na beira do rio, o seu Liberato Porralho,
E aí, quando alguma pessoa trouxesse mercadoria e passasse obrigatoriamente pelas terras dele, ele barrava, não pode acontecer isso. Mais adiante, ele mesmo vai concorrer à prefeitura de Gurupá e ele vai fazer uma campanha bastante suja contra o inimigo dele, que era o Jacó Marques Abenatar, que estava também concorrendo à prefeitura da cidade, e vai falar para o povo nos comícios dele, né, que o judeu, olha, vocês não podem votar no judeu, porque ele matou Jesus, vocês não podem fazer isso. Então, tinha toda uma ignorância do que é o judeu, né, das crenças judaicas. Então, como eu falei no início, havia todo um estranhamento dessas práticas judaicas aqui na região da Ilha de Marajó. Pode passando, por favor. E esses estranhamentos, eles eram constantes. As pessoas pensam assim, não teve antissemitismo na Ilha de Marajó ou na Amazônia? Teve bastante antissemitismo, sim, mas o antissemitismo é religioso, eu diria até, né? Nada ideológico político. Bom, aqui nós temos duas figuras importantes da Ilha de Marajó, que é o Davi José Pérez e o Major Eliezer Levi. Davi José Pérez, um grande intelectual, professor da escola Pedro II, e que um pedagogo, né, que era líder comunitário também no Rio de Janeiro, se tornou, e veio daqui da cidade de Breves. Com 14 anos ele saiu daqui e foi morar para Marrocos, depois voltou para o Brasil e finalmente ele se fixou no Rio de Janeiro e se tornou um grande intelectual. O Major Eliezer Levi é o avô do Dr. Sérgio Simon, eu creio que o Dr. Sérgio está aqui na sala também, ele pode até falar aqui um pouco. O Dr. Sérgio está aí, por favor. O Dr. Sérgio é neto do Major Eliezer Levi, um dos homens muito importantes, nasceu na cidade de Gurupá, mas ele fez toda a vida dele, política, em Belém e principalmente em Macapá, que ele se tornou prefeito 2 vezes da cidade, foi responsável pelos avanços, né? Doutor Sérgio. Alô, doutor Sérgio? Diga, Iria, está me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco sobre o nosso livro que está lançando e sobre a vida dos Levi, um pouquinho só, né, claro, para os Levi daqui da Ilha de Marajó de Moaná. Boa noite, doutor. Boa noite. O meu avô, Eliezer Levi, que é o da esquerda aqui nessa projeção, ele foi um líder comunitário importante em Belém do Pará, ele construiu 2 sinagogas em Belém do Pará, ele editava um jornal sionista, Kol Israel, de 1918 a 1926, espalhando por toda a Amazônia notícias da Palestina, da fundação do Novo Lar Nacional Judaico. Ele fundou a escola Chaim Weizmann, que era a escola judaica de Belém do Pará, no externato misto Chaim Weizmann, a biblioteca Max Nordau, e ele mantinha correspondência com líderes sionistas internacionais. Ele foi prefeito de Macapá por 3 gestões. Em Macapá, ele é muito conhecido até hoje. O Trapiche, que é a porta de entrada da cidade, se chama Major Eliezer Levi, tem a rua, uma das avenidas principais da cidade também tem o nome dele. E ele nasceu em Gurupá em 1877, mas a minha tia Hanna, a primeira filha mais velha dele, me comentou que, na verdade, ele teria nascido em Casablanca e chegou aqui com 4 anos de idade no Brasil. E ele tinha documentos falsos dizendo que ele tinha nascido em Gurupá para poder participar da política nacional. Agora, os meus avós tinham, sim, os meus bisavós tinham uma loja em Gurupá de moda feminina, aparentemente toda importada da Europa, que se chamava A Gurupaense Elegante. Eu acho o nome bem interessante para uma cidade pequena no meio da Amazônia, importando roupas de longe para mulheres. Isso é o lado do meu avô. Do lado da minha avó, a esposa do Major Eliezer Levi, eles também chegaram em Breves em 1850. A minha tataravó era Dona Graça Pinto, que se casou com José Abraão Levi, e Dona Graça faleceu em Belém do Pará, já bem idosa, em 1910, já casada em segundas núpcias
com o senhor Namias, então ela está enterrada como Graça Namias. E a filha dela, minha bisavó, Dona Belísia Benoliel, casada com Davi Benoliel, meu bisavô, tiveram muitos filhos e eram vários irmãos Benoliel que vieram de Tanger. E desse grupo de irmãos Benoliel tem as famílias Ben Simon, Ben Zekri, Ben Shimon, Lahat e os Benoliel, que era o nome do meu bisavô. Então, são várias famílias que passaram por Breves e por Gurupá e que são os nossos antepassados. Impressionante que eles mantiveram o judaísmo vivo nessas áreas tão distantes da civilização e acabaram mudando para Belém para poder educar os filhos dentro do judaísmo e, enfim, ser ativistas da comunidade judaica. A família continua em Belém até hoje. Obrigada, doutor. Eu creio que ainda tem fotos, não? Para a gente continuar. Bom, aqui, a família Serruia. A família Serruia, ela ainda está mais em Belém do que aqui, né? Mas ainda tivemos Serruia por aqui, especialmente no Grupá. O Serruia, eu coloquei a foto deles, basicamente porque eles foram responsáveis por uma das histórias mais bonitas que eu já ouvi sobre essa forte presença judaica aqui, principalmente da preservação da identidade judaica. O Jacob Serruia, ele era... Isaac Serruia, desculpa. O Isaac Serruia, ele extraía a pele de animais silvestres para vender na capital Belém, né? Então, ele era um trabalho exaustivo. Numa dessas paradas dele, ele descansava no trapiche, à beira do rio, para recobrar suas forças. Então, numa dessas descansadas dele, chega uma canoa com um senhor moreno, né, um caboclo da região mesmo, com o corpo de uma pessoa morta. E aí ele pergunta, você é judeu? Ele diz, eu sou judeu. Aí ele, você pode ler esse bilhete aqui? Esse morto é meu pai. E ele deixou esse bilhete. Então, quando o seu Isaac Serruia, ele abre o bilhete, está escrito, eu sou judeu e quero ser enterrado como judeu. Então, o caboclo não tinha enterrado o pai dele ainda, né? Porque estava esperando realmente encontrar um judeu para fazer os rituais judaicos da morte. Então, é uma história tocante e também é interessante que essa questão da mistura do judeu com os locais, da questão do caboclo, né, o caboclo judeu, você só tem hoje em dia o sobrenome, né? Você não tem mais práticas. Aqui no Marajó você não tem mais uma comunidade judaica, não tem mais judeus de fato, a não ser os descendentes que fazem alguns rituais judaicos, mas não sabem que são rituais judaicos. Então, eu já encontrei pessoas que sexta-feira fecha tudo, sexta-feira não faz mais nada, à noite, e no sábado não trabalha, não come carne de porco, mas eles não sabem dizer exatamente por quê. Porque o meu avô fazia, meu bisavô fazia isso. Não sabe dizer, né? E então é interessante falar porque quando eles chegavam aqui, quando vinham do Marrocos, geralmente eles traziam suas esposas, namoradas, noivas, para não se aculturarem, para não se misturarem. Mas muitos deles vinham solteiros. E aí eles acabavam ficando com meninas aqui, meninas locais. E o interessante é que eles acabavam não casando com essas moças. Então, eles acabavam se amaziando. Mas, quando nasciam os filhos, eles, né, quando eles nomeavam os filhos, eram sempre nomes hebraicos. Ou seja, eles acabavam não deixando essa tradição de nombrar, né, os seus filhos com a tradição judaica. Mas as senhoras que ficavam, a minha avó, por exemplo, era católica e o meu avô era judeu. Então, era muito comum eles terem relações com as meninas locais, os judeus que vinham solteiros. E já aqueles casados já tinham toda uma estrutura para que a tradição judaica não morresse. Já esses outros, a gente vê que houve uma assimilação muito grande mesmo na ilha de Marajó, de forma que você
não tem mais judeus de fato aqui na região. Pode passando, por favor. Eu acho que tem mais algumas fotinhas que eu queria mostrar um pouco do cemitério de Gurupá, um pouco da sinagoga de Belém, que muitos judeus saíram daqui. Aqui é o cemitério de Gurupá, né? Em alguns momentos, atualmente, ele está assim, são mais de 29 sepulturas, e que, infelizmente, está nesse estado por conta da falta de manutenção. A própria prefeitura não liga, né? A prefeitura local, eles não se interessam, inclusive tem eu diria até, não vou dizer que ainda hoje, mas no passado tinha todo um imaginário social de que era para ninguém tocar nesse lugar aqui, porque eram de pessoas ruins. Né? Os judeus eram ruins, pessoas ruins. Então, dava azar você passar por aqui, dava azar você ficar aí. O zelador, por exemplo, ele sofreu muito, muito com isso. Ele, em algum momento, ele zelava pelo cemitério, né, a mão da prefeitura, mas atualmente não mais. Mas, assim, naquele momento as pessoas dizem, por que você fica aqui zelando esse lugar de pessoas do passado que eram muito ruins, os judeus eram muito ruins. Quer dizer, então, ainda hoje tem essa história de que o judeu eram pessoas ruins, que não acreditavam em Jesus, que mataram Jesus. Então, isso é muito comum na minha região, extremamente comum. E o cemitério está, infelizmente, dessa forma. Em alguns momentos, a minha colega Cássia Begatá, ela luta muito, né, para que se preserve esses sepulturas. O Museu Emílio Guild de Belém tentou restaurar, né, está tentando restaurar, enfim. Então, há uma luta quase, eu diria, diária para que esse cemitério seja restaurado. Pode passando, por favor. A próxima foto, eu acho que pode ser da sinagoga de Belém. A sinagoga de Belém, a Shamaim, ela foi uma sinagoga da qual muitos judeus que saíram daqui da ilha ajudaram, né, a compor, ajudaram se entrosaram na comunidade já feita em Belém, e eles frequentavam essa daqui, porque muitos deles eles vinham de seringais, né, então era chamada a sinagoga dos grandes seringalistas. Haja visto que, eu queria falar inclusive isso, acabei falando para vocês, que a minha cidade ela tinha basicamente 300 pessoas, né, na época que os judeus chegavam aqui. Quando eles chegavam, eles, judeus, nordestinos e outros estrangeiros, para extrair o látex, né, para se formar a borracha, o contingente aumentava muito, para mais de 1.000 pessoas. O professor Narman Faubel, que é o biógrafo do Davi José Pérez, ele relata um pouco sobre Breves da época, como era uma cidade bastante atrasada, bastante precária, não tinha a chamada, né, comunidade judaica, não tinha como eles formarem uma comunidade judaica por conta da distância de um de outro. Então, eles acabavam fazendo isso quando eles vinham a Belém. Aí, então, eles participavam aqui da sinagoga Shamaim. Inclusive, meu avô ele era bastante assíduo aqui na sinagoga. É muito importante. É uma sinagoga bem, bem antiga e que tem uma história muito bonita desses judeus marroquinos que ajudaram a compor a sinagoga. Pode passando, por favor. Vamos ver se tem a foto ainda Eu não mandei nenhuma foto da cidade de Breves Paz atualmente. Aqui ainda a sinagoga Shamaim, né, que fica na rua Cipreste. Quem mora em Belém deve saber onde fica. Uma sinagoga muito bonita. A próxima foto. Eu falei há pouco para vocês que os judeus eles sofreram muito aqui na nossa região. Quando eu falo sofreram, é porque assim nós temos uma região na qual você tem que lidar com as intempéries, né? Com o estranho, com o exótico. Então, quando eles chegavam, a alimentação era estranha, foi difícil. Muitos morreram, inclusive, de febre amarela. Então, eles chegavam numa região que eles realmente assim não tinham nenhum conhecimento, algo assim bastante inédito para eles. Então,
essa questão de você ter uma receptividade dos amazônicos, dos parajoaras, foi muito importante. Havia uma receptividade, uma boa receptividade, mas à medida que o judeu ele ia progredindo comercialmente, ia, né, conseguindo fazer a sua vida e desenvolver a própria região, havia, obviamente, a inveja crescia. Então, um fenômeno que atingiu muito a Amazônia e aqui na região de Marajó, especialmente em Gurupá, a gente teve o chamado mata-judeu. Então, o mata-judeu era, não vou dizer que era comum, eram pontuais, especialmente na Sexta-feira Santa, né? A Sexta-feira Santa católica, na Páscoa católica, na qual os judeus eram justamente perseguidos porque havia todo o imaginário de que os judeus eram responsáveis pela morte de Cristo e tudo. Então, nesse momento, os padres eles incitavam, sim, os fiéis irem e começarem a bater em judeus, né? O chamado mata-judeu. Obviamente não matavam, mas assim, eles perseguiam. E eles discriminavam mesmo. Quando as crianças judias lá de Pá, na Sexta-feira Santa, jogavam papéis deles, decidiam, olha, os judeus, joga papel nele. Então eles saíam, mas assim, eles não se rendiam não, né? As crianças também lutavam. Então era muito comum isso. Aqui você tem as sepulturas, geralmente a gente encontra muito por aqui. Jacarezinho é um lugar onde tem essas sepulturas que, como eu falei, é algo assim que nós encontramos muito. São 10 sepulturas geralmente fica dentro de cemitérios cristãos. Aí as pessoas, as prefeituras, elas acabam cercando, fazendo um cercamento, né, para separar essas sepulturas hebraicas das sepulturas cristãs. Pode ir passando. Eu acho que essa é a última, né? Então eu gostaria de, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar, se alguém quiser perguntar, não é, Íria, tem mais Suzana? uma foto, tem essa e tem Tem outra. mais uma. Tá, então Tem. aqui Tá? é a cidade de Gurupá, né? A cidade de Gurupá, atualmente, é uma cidade muito bonita, natureza, assim, linda, e que hoje, como eu falei, só tem os descendentes que não são judeus, mas a gente ainda tem os Castiel por aí, tem os Benatar, que hoje são chamados de Benatar, não mais a Benatar, né, que vai mudando, até isso, quando eles se registravam aqui, as pessoas que trabalhavam nos cartórios, elas não entendiam os sobrenomes marroquinos, né, judeu-marroquino, então eles acabavam mudando muito. Meu avô, por exemplo, Abraham Chopron, eles colocaram com K, Chopron, né, mas era com C. Então era muito comum esses erros ortográficos. E Gurupá, né, até hoje, como eu falei, tem esses descendentes. A Cássia Benatar é a principal professora e pesquisadora da vida judaica em Gurupá, da presença judaica em Gurupá, e que hoje está fazendo mestrado com uma tese sobre essa presença judaica na cidade de Gurupá. Muito interessante. A próxima foto seria qual? Ainda Gurupá, né? Eu acho muito bonito os rios de Gurupá. E é isso aí. Na verdade, eu falei ainda agora para vocês do Liberato Borralho, a casa dele ficava mais ou menos por aqui. Então, o regatão que vinha por aqui para vender mercadoria para cá para os judeus comerciantes de Gurupá, tinha que passar por essa casa dele por aqui pela beirada, entendeu? Então, ele tinha todo um poder aqui na cidade. E o governador do Pará, Gama Malcher, ele não era muito fã desse cearense, né? Ele achava ele muito coronel. E aí ele acabou por, né, dar apoio com R$ 1.000 na época, né, para que o Jacó Marcos, o Benatar, fosse o prefeito de Gurupá. E ele conseguiu, né? E aí o Liberato Borralho perdeu a eleição na época. É isso aí. Então eu estou aberta aqui para as perguntas. Quem quiser pode fazer. Já temos aqui. Eu não estou conseguindo ler o chat, gente. Eu não sei mexer muito bem nisso aí, né? Íria, mas já tem aqui uma mãozinha levantada aqui, aliás, várias. Vou chamar o Eduardo. Pode abrir seu microfone, Eduardo. Oi, Íria, tudo bem? Oi, Suspeito Edu, falar. tudo bem?
suspeito de falar do teu trabalho, Iria. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que tem uma organização nos Estados Unidos que ela cuida de restaurar cemitérios. Famosa, tem até um amigo meu. Se você quiser ter algum projeto para isso, a gente pode conversar com ele, tá? Isso eu queria... Acho que já conversamos isso, mas reiterando agora que eu vi as fotos, é justamente esse trabalho que ele faz. Isso é uma coisa. E os nomes das famílias que você citou aí, não vou citar os nomes de novos, mas são os mesmos que tem no Canadá, na Venezuela, na França, Israel. Você já tentou ir atrás desses marroquinos na diáspora para ver se tem algum parentesco, alguma linha que pode puxar e ter alguma ligação, alguma coisa histórica? Isso que eu queria saber de você. Parabéns pelo trabalho. Isso aí, Obrigada. tem algum lugar ou alguma literatura que você está fazendo, alguma coisa que possa ser visitado, não sei, em Belém ou em Macapá ou em Breves, alguma coisa onde mais gente poderia ver isso? Eu acho que a própria comunidade aqui do Sul, poucos conhecem essa história, muito poucos, eu tenho certeza disso. Eu talvez até pela cara da gente aqui, está todo mundo de olho fixado aqui, nem piscando, ouvindo você falar. Alguma coisa que você falou é totalmente inédito para mim, que a gente já teve umas conversas, mas é espetacular isso. É uma história fantástica. Está de parabéns. Obrigado, Iria. Obrigada. Olha, primeiramente, assim, eu montei na pandemia, em 2020, eu montei um projeto chamado Marajó Seripadi. É algo assim que acompanha a minha vida. Eu sempre quis saber mais do meu avô, da vida dele. É algo que a minha família, de certa forma, não explorava essa vida dele para cá. Sempre cultuou a memória dele, a gente sempre fez isso, claro, mas a minha família não sabia exatamente sobre a história dele. Como que ele veio, em que circunstância ele veio para cá. Então, eu comecei a partir dele, né? Dele enquanto aqui da família Chocron. E aí a minha tia dizia: minha filha, por que você vai mexer com isso? Porque o papai, ele não gosta que nós falemos que somos judeus, né? Descendentes de judeus, porque somos muito perseguidos, não é bom você fazer esse trabalho. Mas, como eu sou historiadora, não tem como, né? A gente tem que fazer a pesquisa, a gente tem que ir adiante, e isso assim, é uma questão até emotiva para mim, porque eu sempre admirei a cultura dele, eu sempre admirei a força dele de ser judeu aqui numa região difícil de ser judeu, né? Uma região complicada de você viver isolado. Então, essa situação dele, quando eu fiz essa pesquisa, as minhas primas começaram a abrir o baú, elas começaram a falar o que elas sabiam. Por exemplo, eu acabei não falando aqui para vocês na sala, mas havia um internato da Dona Sol Israel, em Belém, na qual ela abrigava os descendentes, os judeus que moravam no interior e que não podiam ficar na cidade. Não podiam de jeito nenhum ter, por exemplo, uma casa, não tinham condições de ter casas na capital. Então, aí elas, vocês podem vir para cá para o meu internato. Então, aí o judeu do interior levava os filhos lá para Belém, e a Dona Sol, o marido dela, o Leão Israel, eles abrigavam essas pessoas. E entre essas pessoas, as minhas primas, que o meu avô mandava, né, e tal, o meu pai também, todo mundo, na verdade, chegou a ir para lá. E aí ela me disse: olha, Iria, eu vou falar, uma das minhas primas já está com 70 anos, ela, Iria, a casa da Dona Sol Israel era um local muito interessante, mas eu não entendia nada, porque ela chamava a gente de Sarrená, venha cá, Sarrená, venha cá, e eu não sabia o que era isso. Isso mesmo. E aí, né, a raquitia, né, que ela falava muito. E aí ela não sabia nada. E aí, quando era a hora do dia do Yom Kippur, como ela era molequinha de 12 anos, né,
Aí ela dizia, tinha um dia que ela não deixava a gente fazer nada, nem sair do quarto. Se eu fizesse um barulhinho assim, nossa, e aí eu fui descobrir que era o Yom Kippur, que é o dia sagrado, né, para os judeus. Morria de medo assim, de fazer barulho na época. E ela presenciou circuncisões também, que ela foi falando para mim, as frijuelas, que a Dona Sol Israel fazia muito para eles comerem. Então, quer dizer, eu fui conseguindo um pouco da memória dela para colocar no nosso livro. Edu, quero falar que eu estou lançando o livro agora, junto com a Karine Sarraf, o doutor Sérgio Simon, justamente a gente contando as histórias da beira de rio. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu não contei nem metade do que está no livro, tá, gente? Que é justamente para não acabar com a surpresa. Então, foi muito importante o depoimento dela e principalmente, já respondendo a tua pergunta, Edu, sim, já vieram pessoas da Colômbia, pessoas da Flórida, dos Estados Unidos. Olha, eu sou descendente de Marajoara, porque eu montei uma página no Facebook chamada Judeus da Amazônia. Então, eles vêm no meu PV e eles olha, eu queria saber mais a história do meu antepassado. E uma dessas famílias, que é o doutor Jacques Cherique, ele me procurou no PV da página e disse, olha, eu queria dar um depoimento, porque o meu pai ele veio daí de Breves, eu moro aqui no Rio de Janeiro, os meus irmãos moram nos Estados Unidos, mas nós temos as nossas raízes aqui no Marajó. Aí no Marajó. Então, eu quero falar que o meu pai, ele era seringalista, tinha terras, e ele foi morto por um silvícola, por um índio aí no Marajó. Eu disse, mas como foi essa história? Então, ele me contou uma história mirabolante, assim, incrível, que eu achei surpreendente, sobre o avô dele, que teve um embate com esse índio por causa das bolas de borracha, e ele acabou com o dedo decepado, e aí desse ferimento, ele acabou morrendo, porque, né, Marajó, nada era avançado, a saúde não era avançada, ele chegou a voltar para o Marrocos para se cuidar, mas já era tarde. E aí o doutor Jacques Cherique conta mais coisas, assim, de como é que era a vida dele aqui na ilha de Marajó, e, enfim, foi muito interessante. Então, essas pessoas, elas veem realmente, a gente entra no cartório e cada vez mais tem famílias que a gente não nem imaginava que poderia haver, né? E é isso, é algo assim, como eu falei no início da live, é algo constante, que está longe de acabar, é muita coisa. Parabéns. Incrível, incrível. Muito incrível. É muito incrível mesmo. Aí porque... Eu convivi com a Dona Sol. Eu sou paraense. Você é paraense. E sou casada com Moisés Abenatar, que hoje em dia já está no outro plano. E convivi muito com a Dona Sol, comi as feijoelas, participei de muitas coisas. E a sinagoga da Cipreste me deu uma saudade, porque era a sinagoga que eu frequentava com meu marido e minhas filhas. Sim, emocionante, né? Muito legal. Bacana. E a gente tem aqui já a Mireille, que quer fazer também uma pergunta. Mireille. Quero sim. Eu estou adorando, conhecendo mais um pouco sobre a história aqui do Brasil. Iria, eu queria te perguntar, qual é a população da Ilha de Marajó? São 533 mil pessoas. 533 mil pessoas que vivem na Ilha de Marajó. E essas cidades, a maior é a que eu estou, Breves, que é a capital das ilhas, do Araraquara, e tem mais de 100 mil habitantes. Vocês têm escolas do governo e escola particular? Temos sim. Nós temos escola municipal, estadual, e tem escolas também, a Pitágoras, que é inclusive dos Sarraf, né? Como eu falei no início, os Sarraf são empresários, eles têm escolas particulares aqui, universidades, inclusive. Tem universidade. Parque aquático nós temos aqui também. Que eu acho que, através das escolas e também universidades, para desmistificar essas histórias, né, que foram passadas, né, como se o judeu realmente fosse esse monstro,
né? Eu acho que, através da educação, e você até convidar, vamos dizer, até parentes que ainda existem e que seguem o judaísmo, para palestrar para essas crianças, para, como eu disse, desmistificar essa imagem tão negativa, né, que se estabeleceu de gerações a gerações. Que se a gente não fizer nada, quem omite é conivente, né? Vai se reproduzindo. Na verdade, Exatamente. eu já fiz algumas palestras na Universidade Federal daqui, a UFPA, e eles me perguntavam, os alunos de pedagogia, né, que são pessoas esclarecidas, eles acabavam perguntando, os judeus que vieram para cá, os judeus fugidos da Segunda Guerra, eu disse, não, os judeus fugidos da Segunda Guerra não vieram para cá, para o norte, eles foram para sul, sudeste do Brasil. Aqui nós temos uma imigração do século XIX, marroquina. Então, tudo isso eu tive que desmistificar, eu tenho que falar o que é o judaísmo. Alguns alunos achavam que eu era judia e que eu era ateia, porque meu avô era judeu. Eu disse, não, vamos por partes. Então, eu mesmo acabo fazendo também esse trabalho que você está falando com os meus alunos do ensino médio. Eu sou professora do ensino médio, né? E aí eles já sabem, assim, é bem gratificante, na verdade, você justamente o que você está falando, desmistificar o que a história ela deixa mal contada. Sim. Eu acho isso muito importante, inclusive não só na Ilha de Marajó, mas como a gente já conversou aqui, porque existe muitas histórias vividas, sofridas, né, que fazem parte da população brasileira e que muito brasileiro não conhece. E deveriam, né, reverenciar mais e respeitar mais, né? Muito obrigada, parabéns. Eles, assim, o próprio prefeito da cidade, ele já perguntou para mim, Ilha, eu sou descendente de judeu porque o meu nome tem leão no meio. Eu disse, deve ser. Então, ele já ficou focado. Manda ele fazer o DNA. Fazer o DNA. Exatamente. Obrigada. Renato Atiço. Suzana, obrigado a todos. Parabéns, Iria. Isso, para mim, é sempre muito interessante escutar todas essas histórias. E faz parte não só da atualidade, mas também de um passado que não é tão longe. É um passado recente que nos permite analisar todas essas relações sociais, relações políticas, relações econômicas, sobretudo, em todos esses municípios que estão aí. Aliás, alguns desses estudos já foram até feitos tanto pelo general Abraão Ramiro Bentes, né, e pelo professor Samuel Benchimol, que são livros importantíssimos para se colocar diante dessa situação e falar de casos bem específicos. Mas, como você colocou muito bem, eu gostaria só de reforçar o que você colocou e que acho que faz parte de uma análise um pouco mais atual, que é a respeito dos processos de negociação que aconteceram no Rio Amazonas, em geral, né, porque eles estavam espalhados desde Quitos até a foz do Amazonas, que é lá exatamente em Breves, né, e esse comércio, que é um comércio à base de aviamento, que foi uma estrutura e que houve também uma revolução nesse comércio, e o que eu acho que os judeus marroquinos da Amazônia fizeram, né? Eu acho que Anne depois pode até falar, porque parte também da história da família dela, da Benchimol, importantíssima, foi a internacionalização de muitos produtos que circulavam, evidentemente, na calhas dos rios, mas que foram colocados para fora. E aí o grande exemplo é o que nós chamamos de castanha do Pará, mas que fora do Brasil chama-se castanha do Brasil, né? E que até hoje a comercialização ainda está nesse. Então, acho importantíssimo isso que você colocou. E um pouco mais para falar da minha história,
eu fui criado até toda a minha infância e início da adolescência numa cidadezinha chamada Alenquer. Gosto de falar isso porque é uma cidade que também teve a presença judaica importante, com pessoas que até hoje fazem parte da comunidade, tanto em Manaus como em Belém, né? E aí nós temos uma continuidade histórica, né? E, no meu caso específico, como eu morei muitos anos na França, o meu interesse não foi porque eu estava aqui, mas o meu interesse sobre o judaísmo marroquino vem porque eu vivi na França e as pessoas na França perguntavam, então, como é que foi? Como é que eles chegaram lá? Porque essa história, viu, gente, também não é conhecida fora da Amazônia ou fora de outros lugares. Na França, a gente tem que repetir muitas vezes o que é o judaísmo marroquino na Amazônia. Mas muito obrigado. Eu acho que os casos que você colocou foram importantíssimos. Estou vendo, quero dar um abraço aí ao Tatá, que está aí, que é a tias também, mas de um outro lado da família. E um forte abraço para você, Íria. Para o senhor também, doutor, professor Renato Atias, que sempre está comigo. Obrigada. Karine, abre o seu microfone. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Karine Sarraf, que foi citada pela Íria. Essa aqui é a Hannah Sarraf, minha filha. Oi. Eu queria muito agradecer a Íria por ter me dado a oportunidade de participar do projeto Marajó Sefadi e poder contar um pouco da história da minha família. Íria, muito, muito obrigada. Você sabe o quanto que é importante para mim estar vivenciando esse momento, mas, acima de tudo, o quanto é importante te ver nesse local, depois de tantas dificuldades que a gente passou, né, para chegar até aqui. Então, o livro vai estar sendo lançado, vocês vão estar tendo os registros dessas e muitas outras histórias. A gente finalizou uma primeira etapa, mas ainda tem muitas novas histórias chegando. Vocês conheceram aí o meu trisavô Samuel, né? A primeira esposa dele está enterrada no Rio Jacarazinho, na comunidade Bom Jardim. Dona Mercedes Bentolila Sarraf, que veio do Marrocos para casar com meu tio, com meu trisavô, no Rio de Janeiro, em 1898, aonde nasceu a primeira filha, chamada Helena, e de onde iniciou essa grande história. Quando eles vieram do Rio de Janeiro, vieram direto para Breves, na Ilha do Marajó, aonde tiveram os outros filhos e aonde começou essa grande história. Um dos filhos vocês conheceram aí, que foi a história do Luiz, foi um dos filhos desse casal, mas ainda teve o meu bisavô Jacó, minha tia Leia, teve o meu tio Isaac e tantos outros, né? E ainda teve um pouco da história dos Botibol, do Simão Botibol e suas filhas. E são histórias extremamente ricas, interessantes, que vocês vão gostar muito de conhecer e que só estão registradas e são possíveis de todos vocês conhecerem graças à professora Íria. Íria, muito obrigada, sou tua fã, tua amiga incondicional, tua admiradora. Muito, muito obrigada por tudo que você fez por nós. Um grande abraço para o doutor Sérgio, que ajudou a gente a enriquecer mais esse livro, e a minha prima Clara, que é sobrinha neta do Samuel Sarraf, e que, depois de 100 anos, a gente teve a oportunidade de reunir a família em São Paulo, os netos do Simão Sarraf, que é a Clara e o Simão, né, primo dela, e eu,
neta do Samuel Sarraf, tudo graças, gente, a esse projeto. Então, muito obrigada por tudo, Íria. Muito obrigada mesmo. É emocionante ouvir todas essas histórias, a gente fica aqui emocionada mesmo. E a família do meu marido também é Benesbi, também veio de Marrocos, Tanger, e o avô dele era redator, então estou aqui vivendo aqui, emocionada aí só de ouvir vocês falarem, gente, demais. Por favor, depois coloquem aqui no chat como adquirir o livro para a gente poder comprar. Deixa se tem Instagram, ou e-mail, ou telefone, tá? Para a gente poder, enfim, divulgar para quem quiser comprar, tá bom? Vou chamar a Anne Bestimon. Olá, como vai? Como vai, Suzana, Íria? Primeiramente, olá a todos e aos demais amigos que eu posso ver. E como são muitos, eu deixo só um beijo especial a todos. Mas gostaria de parabenizar, segundo as intenções, por sempre trazer temas muito pertinentes ao judaísmo brasileiro e, dessa forma, divulgar o que, às vezes, aqui o Norte esconde de bonito e passar um pouco para o Sul, Sudeste e divulgar a todos a nossa história, que era de ontem e ainda é de hoje. Continuamos, preservamos o nosso judaísmo, as nossas raízes, e a Íria também está passando adiante essas histórias para todos, que nos deixa muito orgulhosos de ter pessoas como ela divulgando toda essa cultura que, de fato, não pode ser esquecida. E parabéns, segundo as intenções, vocês são nota 10. Obrigada. Anne, querida, você foi uma palestrante também daqui, justamente como a Íria, né, Íria? A Anne fez uma palestra belíssima para a gente também. Tem que voltar aqui no Segundas Intenções, Anne. Lídia, desculpa, te interrompi. Obrigada, Suzana. Você é sempre muito gentil e o que vocês precisarem, vocês sempre podem contar comigo. Um beijo grande. Beijo. Íria, querida, te interrompi. Pode falar. Não, a Anne é assim, a nossa equipe, a Anne faz parte da minha equipe do Marajó Serefadeu, ela, a Karine, Cássia Benatá, que eu acabei citando muito para vocês também. Então, é um grupo de mulheres pesquisadoras aqui da Amazônia, né? Cada uma no seu local, a Cássia em Gurupá, nós duas aqui no Marajó, eu em breve estou em Gurupá, a Anne em Manaus, a Karine fica em Belém agora, enfim. Então, a gente tenta não deixar morrer essas histórias, né? A gente quer realmente resgatar e registrar. E agora, com o lançamento do livro, como a Karine falou, é um sonho que a gente está realizando. E eu quero dizer que o livro vai ser lançado agora em março, mais para meados do dia 15. E tem prefácio da Anne Bestimon, que eu quero agradecer, um prefácio maravilhoso. Obrigada, Anne. E, como eu falei também, presença no capítulo do Dr. Sérgio Simon, que fala da família Levi, em Moadá, e da Karine Sarraf, que fala dos Sarraf, dos Botibol, né? Que Botibol ainda existe aqui, os descendentes ainda estão por aqui, pela ilha, e são colaboradores também, de vez em quando falam muito sobre a memória da matriarca, Dona Alegria Botibol. Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigada. E, sim, eu vou deixar o endereço para adquirir o livro e o lançamento também, né? O doutor Sérgio quer falar alguma coisa sobre o lançamento do livro. Eu queria anunciar que o Museu Judaico de São Paulo, que eu tenho a honra de dirigir, está preparando para o ano que vem uma grande exposição temporária sobre o judaísmo amazônico marroquino. Nós já começamos enviando uma expedição nossa de um antropólogo e fotógrafos, que fez todo o interior do Pará, da Amazônia, em Manaus, Belém, com a ajuda de muitos de vocês que estão aqui, da Anne Benchimol, da Íria, da Karine, recolhendo material, fotos. E nós vamos não só fazer exposição com a ajuda do governo marroquino e da Embaixada de Marrocos no Brasil, nós vamos fazer uma série de seminários que vão ser levados a Manaus, Belém e São Luís do Maranhão, porque o patrocinador da exposição, a Companhia Vale do Rio Doce, pediu que fosse feito esses seminários lá. E nós vamos ter edição também de um livro.
Isso tudo está programado para 2024, fiquem ligados, porque vai ser muito interessante. E eu queria agradecer novamente a colaboração da Anne, da Iria, da Karine, de todo mundo que trabalha tentando coletar dados e fazer essa história voltar a ser conhecida, principalmente fora da região amazônica, onde ela é pouco conhecida. Perfeito. O Joelson quer fazer uma doutor, pergunta, tá, Lídia? Brilhante a palestra, muito bom como judeu conhecer a história de outros judeus desbravadores desse Brasil. Quantos judeus aportaram na Ilha de Marajó? Você tem ideia? Estatisticamente, não. Não, porque assim, eles, mais por volta de 1850, teve um contingente muito grande, mas assim, a gente não tem registro. O que nós temos são assim, famílias que vinham juntas, ou então vinha aquela imigração solo de rapazes até com 14 anos, né, que tinha acabado de fazer o Bat Mitzvah, e aí eles vinham para cá tentar a sorte. Mas os números exatos nós não temos. Por quê? Porque à medida que a gente vai tentando ter uma estatística, vai aparecendo mais coisas. Né? Então, os cartórios, tanto o cartório de terra aqui na minha cidade, o cartório comum, a gente vê, a gente tem notícias de um judeu que o judeu morreu afogado, era um grande comerciante, morreu afogado numa canoa. Então, são histórias que aparecem nos cartórios. E aí você vê o judeu que se casou com a fulana e ciclana, você abre um documento assim, mas que judeu é esse? Então, a gente vai atrás, a gente vai pesquisando. E é difícil assim, você ter um número exato sobre isso, mas a gente vai chegar lá. Hoje, a comunidade de Belém, do Amazonas, tem quantos assim, judeus? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia, Anne? Acho que a Anne pode falar por Manaus, né? Eu acho que Belém deve ter o quê? Umas 400 famílias, né? Até 2017, desculpa, até 2005, 2006 eram 300 a 400 famílias, mais ou menos. Agora deve ter mais, não sei. Anne, sobre Manaus, acho que ela ainda está aqui na sala, né? Sim, ainda estou por aqui. Manaus são aproximadamente 850 pessoas. Nós deixamos de cadastrar o número famílias. Hoje nós cadastramos a pessoa individualmente. E a nossa estimativa é que Belém, esse número eu estou falando de Manaus com base em censo demográfico, um censo feito pela própria comunidade. A comunidade de Belém, historicamente, ela costumava ser 3 vezes o nosso tamanho. Então, hoje, eu acho que eles estão em torno de 2.000 pessoas. Diminuiu a população de Belém. Bom, de modo geral, diminuiu também a nossa. Nós perdemos por uma causa nobre, que foi para Aliá, assim como aqui Belém também. Eu acho que todo mundo está perdendo para Rio, São Paulo. É verdade. Então... Iria, por favor, quando sair o livro, divulgue aqui conosco. Sim, sim. Não vai demorar muito, não. Tá? A gente vai mostrar as fotos, mais histórias ainda do que eu contei. E não Nós se estamos de preocupe. portas abertas para fazer essa divulgação. Tá bom, obrigada. Eu vou mantê-los informados, sim, tá bom? Aleph Aguiar. Shalom a todos. Eu sou Aleph Aguiar, também sou de Belém do Pará. Eu faço parte aqui da comunidade do Rabino Moisés Mescandi também. E quem conhece ele sabe que acho que a nossa palestrante já deve falar do Rabino Mescandi, que é um rabino que respeita muito as pessoas que estão tentando fazer o retorno e aceitam nas suas comunidades. Eu tenho também informações. Eu sou vereador aqui do município também, e a gente tem informações que a primeira deputada do Pará, ela é esposa da mãe, esposa da mãe de um rabino, também aqui do Pará, da época. E então, você falou sobre, a palestrante falou com relação à política e esse embate que sempre tivemos na nossa região. Isso é muito real ainda, mas creio que bem menos, claro, né? Porque tem muita informação, internet, tudo, mas esse trabalho
da palestrante é maravilhoso, a palestra foi maravilhosa, fiquei muito feliz em ter parado meu tempo aqui para poder assistir e fiquei encantado, sem dúvida, quero fazer divulgação do seu trabalho, dos seus livros, do trabalho de vocês. É muito importante isso, divulgar, né, nas câmaras municipais. A gente faz parte do conselho aqui estadual de vereadores também, né? Sou membro do conselho, sou presidente também, vice-presidente de um partido também aqui no estado, e a gente tem divulgado a nossa cultura, a nossa fé, de uma forma mais respeitosa possível, tentando buscar esse conhecer, porque às vezes o estranho faz o medo nas pessoas, né? É aquele preconceito já e tal, por aquela história de eu ter matado Jesus, não sei o quê. E eu sou professor também, né, de ensino religioso também, sou pedagogo, então nós acabamos que entrando nesse mundo aí para tentar mostrar ao contrário, a realidade do que foi, o que aconteceu naquele sentido, sem também entrar muito na fé da outra pessoa, respeitando o espaço de cada uma. Alguém falou sobre o teste de DNA, não lembro quem aqui falou, mas existe, foi você, Miri? Fui eu, Aleph. E depois eu gostaria de entrar em contato com você. Ah, sim, estamos à disposição. É muito interessante uma situação que, com relação ao teste, claro que não te dá o direito diretamente de se integrar a uma comunidade, mas quando você faz o teste, ele te mostra uma porcentagem sanguínea de onde tu vieste, de onde tua família veio, né? No caso, a minha eu fiz isso aí, né? Porque é algo baratinho, dá para todo mundo fazer, por curiosidade mesmo, né? Nós temos uma forte descendência no sangue hispano, né? Veio do Marrocos ali, Espanha, da Espanha para cá e tal. Minha família já vem de uma família do Ceará, que são os Aguiar, os Aguilar, né? E aqui, pela questão de escrever também, tiraram os Aguilar e virou o Aguiar, né? Mas é isso, pessoal, parabéns. Eu quero parabenizar aqui o Beto, que ele está à frente deste projeto aí de palestra, assisti algumas com vocês, né? Eu não faço parte da comunidade Beneior, mas faço parte de uma outra comunidade, quando eu posso eu assisto a comunidade do Rio de Janeiro, e, por sinal, estava até fazendo aqui a próxima viagem assim, para Petrópolis, para poder conhecer essa comunidade aí que tanto tem levado conhecimento para todo o Pará, para todo o mundo, né, cara? Isso é muito maravilhoso, gente. Meus parabéns por vocês e shalom a todos. Que o nosso Eterno possa sempre nos abençoar, dando conhecimento e respeitando a todos que fazem parte das suas culturas. Obrigado. Amém. Obrigada. Vem para o dia 26 aqui no Rio de Janeiro, no Fest Rio Judaico. Vem aqui 26 de março para participar aqui com a gente da nossa festa. Todos convidados, inclusive você, tá? Obrigado, eu estarei em março mesmo, passarei Persa em Mogi das Cruzes, né? Então eu vou tentar estender essas férias aí, bora ver se eu consigo, né? Tem um mandato que pode deixar aqui, mas eu vou tentar. Obrigado pelo convite. É a maior festa daqui da comunidade do Rio de Janeiro, onde todo mundo se encontra, todas as federadas, é bem bacana. Se conseguir, vai ser bem legal. Vou chamar aqui o Sérgio Zales. Tudo bom? Sou Sérgio, aqui do Rio. Eu só queria dizer que eu sou fotógrafo e em 1983 e 1984 eu passei uns 6 meses na Amazônia fotografando os judeus da Amazônia para o Museu Beit Hatfutzot, em Israel. Então, Sérgio, se você quiser me ajuda com minhas fotos para a sua exposição, estou à disposição. Também tem várias histórias interessantes. E foi assim, acho que foi a primeira exposição que houve, foi em 1987, no Beit Hatfutzot, na Universidade de Tel Aviv. Então, qualquer ajuda que você bem essa precisar... exposição, Sérgio. Você fotografou a minha tia Hanna Levi Soares, era a entrada da exposição. Sim, lembro dela, sim. E marcou muito isso. Essa exposição está montada ainda no museu e ela pode ser remontada nas comunidades que pedirem. Ela está pronta para ser transferida para outros museus. Nós estamos fazendo a nossa própria aqui com material novo. Tá bom. Então, se precisar de ajuda, estou à disposição. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Sérgio, agora, de uma público, pergunta. Você está no Rio? Estou no Rio. Ótimo. Eu vou te passar meu contato, ok? Dá licença, Mirelle. Tá bom. Serginho, agora, de público,
quantas vezes você me disse que faria essa palestra, com as fotos. Essa viagem foi com o Henrique Veltman? Foi com o Henrique Veltman, Que é um segunda traidor viagem foi com o Henrique. que também prometeu fazer exatamente essa palestra que ensejou essa exposição no museu em São Paulo. Então, você agora está convidado, intimado, e não tem como dizer não. Tem que pegar essas fotos, preparar, e o Veltman vai ter que falar junto contigo. Está combinado, é só marcar a data. Não pode mais dizer não, ok? Tá bom, Moisés. Por livre Isso que é espontânea democracia, pressão. Moisés. Hein? Foi bem Isso democrático. é democracia, Moisés. É democracia. Eu tenho testemunhas. Eu estou cheio de testemunhas que ele fez assim com a cabeça. Ele topou. Está registrado e gravado. Quem cala consente, Mancho. Não é? É isso aí. Valeu. Zena, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Iria, eu lembro aqui nos meus tempos do Yavne, aqui em São Paulo, tinha um general que ele foi candidato, se eu não me engano, pelo MDB, Euler Bentes Monteiro, na época da ditadura. Tem origem, é daí da região? Isso é uma pergunta. E a outra, você tem a toda a disposição do nosso grupo Juif do Egito para divulgar o teu livro, tá? Tanto o site quanto o grupo, é só você falar comigo, tá? Muito bem. Obrigada. Não, ele não é daqui, mas a gente teve, além do Moisés, do Eliezer Levi, Major Eliezer Levi, nós tivemos também o Rafael Castiel, que foi prefeito de Rondônia, saiu daqui do Marajó. Ele era também de Grupá, e da família Castiel, né, que tem toda uma presença muito forte em Grupá. Tem muitas histórias, inclusive, da família Castiel aqui. E ele foi embora para Rondônia e se tornou prefeito lá há um tempo. Só que eu sei, assim, né, de marajoaras que se tornaram políticos fora, o Rafael Castiel. Mas tivemos prefeitos locais e tudo, né, por aqui, vereadores, principalmente, vereadores judeus aqui no Marajó, mas de fora, esse nome que você citou, eu não tenho notícia. A família Alcolumbre rapidamente, também... o Euler Bentes Monteiro, ele nasceu em Alenquer. Ele nasceu em Alenquer, ele é filho de Josino Cardoso Monteiro. Josino Cardoso Monteiro era tenente-coronel do Exército Português, filho de judeu. O pai dele chamava-se Samuel Cardoso e era casado com uma norueguesa e vendia bacalhau numa cidade acima de Braga. Eu tenho mais informação sobre ele. Nossa! Renato, incrível, você é um Renato, fofoqueiro, Renato. Renato, eu estou ficando com medo de você. Renato foi realmente incrível. Obrigado, Renato. Mas ele foi candidato mesmo. E a família Alenquer faz parte muito grande. Eu praticamente sei muita coisa sobre Alenquer, então os políticos de Alenquer conheço bastante. E a família Alcolumbre? Macapá. Macapá. Não, assim, o Alcolumbre, ele é de Macapá, a família Alcolumbre é de Macapá, mas eles sempre vêm, o senador, que foi reeleito agora, como é o nome dele, o início, o prenome dele, esqueci o nome. Davi Alcolumbre. O Davi, ele vem muito em Macapá, aqui no Marajó, digamos assim, é algo bem eleitoral para ele, entendeu? Então, assim, por quê? Porque a Afuá é muito perto do Marajó, mas só que, assim, é muito perto de Macapá, geograficamente falando, é bem perto mesmo, apesar de ser do Marajó. Aí, então, o Alcolumbre, quando houve essa eleição agora, ele veio fazer a campanha dele, ele falou com um amigo meu, na verdade, ele queria ter o contato do Marajó Serfadi, mas aí, desculpa aqui quem é fã dele, mas eu acabei declinando um pouco, porque eu recebi muitas críticas
dos meus seguidores na internet. Ora, não faz isso, né? Porque o Alcolumbre, apesar de ser judeu... Então, eu acabei declinando do contato com ele. Mas eu sei que ele tem um trabalho em Afuá também aqui. É isso. Muito bem. Iria, eu cheguei atrasado por causa do trânsito, não sei se você falou disso, mas eu fico com a imagem do Klintelchik para nós, do prestamista, do judeu da prestação, não sefaradi, mas esquenazi, aqui do Rio, São Paulo. Como é que chamavam esses judeus que paravam nas suas canoas, não de porta em porta, mas de... Isso daí é o início da prestação. Como é que eles eram chamados? Tinham um nome específico? Eles eram chamados regatão, eram os regatões. Então, porque assim, tinha o regatão. Tinha o regatão... Não, regatão. T de tatu. Regatão. Esses judeus... O que eu quero dizer rapidamente para vocês é que o judeu, ao contrário dos outros que viviam da exploração da borracha, do látex aqui, nos cereais, eles eram muito mais versáteis quando começou a declinar essa economia, mesmo no auge deles também, né? No auge dessa economia. Então, eles iam por todos os lados. E tinha um regatão judeu que era chamado de um regatão jabá, que era o seu Amadeu Benayon, se eu não me engano, e ele vendia muitas quinquilharias na canoa dele, e só que o predominante era o jabá, então ficou conhecido como judeu jabá, né, pelos rios de Burupá. Mas e vendia prestação. aqui na minha cidade... Ele vendia a prestação, voltava depois para cobrar ou tinha que pagar na hora? Não precisava pagar na hora. Eles vendiam perfumes. O meu avô, por exemplo, ele vendia perfumes e ainda vendia tecidos lá do Marrocos, que mandavam para ele e vendia por aqui. Então, era comum essa diversificação da economia aqui no Marajó. Por exemplo, eu não sabia, eu fui saber ano passado, nas minhas entrevistas, que eles tinham canaviais por aqui, eles faziam cachaça para vender em Belém, eles faziam bombons, caramelo. Então, eles se aventuravam por todos os lados, sabe? Então, eu acho fascinante. O Jacó Gabay, eu acho ele um dos mais versáteis. Ele era seringalista, era muito próspero, e ele adentrou essa questão dos canaviais. Ele tinha muitos empregados, era um cara muito, muito querido assim, pelos seus empregados, e ele vendia a cachaça dele, né, em Belém e em Santarém. Cachaça, então, cachaça, claro. Ok, mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Senão eu te dou a palavra para as suas despedidas, sua mensagem, agradecendo o teu tempo, tua pesquisa, teu charme, enfim, esse teu carisma e esse, como é que eu chamo? Esse passado recente que você nos trouxe por praticamente 2 horas. Mais uma vez, obrigado. A palavra é tua. Depois eu volto para apresentar o próximo convidado. Ok? Obrigada, Moisés. Eu quero agradecer a vocês das Segundas Intenções. Eu admiro muito as lives, assisto algumas. E eu quero agradecer a todos que estavam aqui, que fizeram perguntas, que gostaram, né, das nossas histórias. Eu espero que vocês gostem mais ainda. Que vocês leiam o nosso livro com muito carinho, porque há mais de 20 anos eu estava querendo lançar esse livro, eu estava com essas histórias arquivadas, sabe? E eu me emociono muito, porque é algo que eu sempre quis resgatar. E tal qual o meu avô, eu estou muito sozinha aqui. Quando falam assim, você está ilhada na Ilha do Marajó, eu estou realmente ilhada no que diz respeito à pesquisa, a esse interesse pela história judaica. A minha luta é constante aqui na cidade, de colocar um local da qual você possa ter uma espécie de mini museu, para que essas histórias elas sejam expostas para os estudantes daqui, para a próxima geração. Então, eu já conversei com o prefeito, ele já me deu aval, mas, assim, como é político, eles só prometem, não, então, olha, vai inaugurar, eu vou colocar você no local lá. Então, assim, eu estou na luta ainda para que, principalmente, que não só a história desses judeus da beira do rio, mas esses intelectuais que saíram daqui, como David José Pérez,
né? E aí os vereadores, já fiz também uma palestra com os vereadores daqui, e eles ficaram, não sabiam da história, e vamos fazer uma praça com o nome de algum judeu daqui. Eles prometem muito, se comovem, mas até agora assim, ainda não vi resultados. Mas isso não quer dizer que a luta parou. Ainda continuo, ainda vou, converso, né? O tempo que eu tenho assim, é justamente para ficar conversando e convencendo eles da importância da nossa história, porque breves a gente tem a história dos índios aqui, os negaíbas, a gente tem a história dos escravos, tudo bem, isso aí a gente, né, não vai deixar morrer também. Mas, sobretudo, a gente tem centenas e centenas de judeus, de famílias judias que vieram para cá e ajudaram muito na economia local, e que essas pessoas, essa população tem que saber. Em 2010, eu fiz uma série, digamos assim, de uma semana para a TV local sobre essa presença judaica. Legal. E aí eu era parada na rua, eu tive 15 minutos de fama, eu era parada na rua aqui da cidade, olha, eu conheço, você falou dos Gabá, eu conheci, o meu pai conheceu. Então foi interessante que aí as pessoas começam a puxar pela memória, não, eu conheço. Né? Aí veio o Farache também, que era um homem que me fascinou também. A neta dele veio, olha, eu sou descendente de um Farache que eu não conhecia, né? Aí ela disse, olha, meu avô era o Jacó Farache, ele era tão rico aqui em Breves, que ele pegava as notas do dinheiro e fumava, assim, para demonstrar sua riqueza e tal. Então, assim, são essas histórias que a gente está colocando no livro que eu não quero deixar de jeito nenhum. Então, é isso, a luta continua. E eu agradeço. Iria, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, um minutinho, Moshe. Só uma coisa, um só um instantinho. Só um instantinho, sem trocadilho, breves. Ano que vem, breve, você vai ter eleição para prefeito e para vereador. Lança a campanha agora, já está eleita. Pronto, e continua com a tua luta. Não é? Seremos cabos eleitorais. Seremos cabos eleitorais. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente teve um recente, acho que foi ano passado, ano retrasado, que teve jovens daqui do Rio que foram para a Ilha de Marajó. Teve um grupo grande, um seminário. Fizeram um seminário. Como é que foi isso? Você participou? Você estava junto? Olha, ano passado nós tivemos, eu fui uma guia turística. Seminário que a gente fez, Iria. Mas mas esse daí fui eu que organizei, então. Foi esse aí, Du? Conte um pouquinho, rapidamente, para a gente. Que coisa linda foi isso. Eu organizei, veio o pessoal de Belém, os Bacessá, porque eles têm raízes aqui, eles são o presidente da sinagoga Shammai. A Márcia Bacessá, não sei se ela está assistindo, se ela está aí, ela veio para cá fazer uma palestra, principalmente para reviver os antepassados dela no doce laranjal, porque tem muitas histórias. Os Bacessá, eu queria abrir um parênteses aqui, eu sei que está na hora já de ir embora, mas eu queria assim, abrir um parênteses para o Bacessá, que eles viviam no doce laranjal, que é um rio por aqui, né? Fica no Jacarezinho, e aí eles não tinham educação formal, porque o prefeito da época, já nos anos 50, né? Ele, olha, é muito caro para mim para pagar uma professora para ir dar aula para vocês na vila de Doce Laranjal com os judeus de lá. E aí o que eles faziam, as crianças Bacessá? Eles faziam jornais, produziam os próprios jornaizinhos dele em hebraico, sabe? Então, esses jornaizinhos foram mais de 60 jornaizinhos que eles escreviam, porque eles foram educados pelos pais, eles se alfabetizaram no hebraico, aí eles escreviam tudo, o que era a Torá, como era a Torá, tudo assim da cultura judaica. E aí eu estou querendo resgatar essas historinhas, né? Eu estou atrás desses jornais, eu não sei se perderam, eu e a Márcia, a gente está atrás disso, e é interessante, sabe? Então, Mas você trouxe o grupo do Rio de Janeiro para... Desculpa, você trouxe o grupo do Rio de Janeiro para esse seminário? Foi só uma palestra. Não, foi uma palestra online. Eles ficaram online falando, e os locais, a Márcia Bacessá, Cássia Benatá, Dione Leão, que é outra pesquisadora aqui do Marajó, que fala um pouco da imigração judaica, na tese de doutorado dela, a gente fez uma da UFPA, na Universidade Federal daqui do Estado.
E aí as pessoas gostaram muito, foi bem interessante o presencial. Aí eu fiz o online com o pessoal do Rio e São Paulo. Foi isso. Mas a gente recebeu algumas pessoas aqui. Muito bacana, muito bem. Parabéns, parabéns pelas iniciativas maravilhosas, Obrigada. parabéns. Ok, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu avisar todo o nosso público que segunda-feira que vem, Purim, descanso da companhia, não haverá segundas intenções. Estaremos de volta. Nosso próximo Segundas Intenções vai tratar de judaísmo e cristianismo, dos encontros e desencontros no final do mundo antigo, ou seja, do século I até o V século. E para tratar deste tema, sempre instigante, convidamos o professor e historiador Sérgio Alberto Feldman. Será uma viagem no tempo, na busca das relações entre o judaísmo e o cristianismo, então nascente, as aproximações, os distanciamentos, as trocas espirituais e os conflitos, a atração bilateral, a disputa entre as duas religiões sobre o legado do Pacto de Deus com o povo de Israel. Não percam, dia 13 de março, a fala de Sérgio Feldman, professor titular aposentado de História Antiga e Medieval da Universidade Federal do Espírito Santo, graduado na Universidade de Tel Aviv e pesquisador das relações cristãs judaicas no mundo antigo e medieval. Dia 13 de março, todos já convidados. Você também iria, por favor. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado.